Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Salmo 126, 3. Hoje é um dia memorável. Estamos juntos, reunidos, com queridos irmãos, amigos, familiares e pastores, para agradecer a Deus por suas maravilhosas bênçãos. São muitas as bênçãos do Senhor, mas hoje quero destacar duas em especial. Os 20 anos de existência da nossa igreja e a vinculação da nossa igreja ao ministério da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Inicialmente, quero falar um pouco sobre os 20 anos de vida de nossa igreja. O trabalho se iniciou no dia 7 de março de 1996, na Avenida Luiz Dumont Vilares, bem ao lado da estação Parada Inglesa do metrô. Portanto, estamos comemorando o aniversário da igreja com um pouco de atraso. A igreja teve o primeiro culto no dia 7 de março, hoje é 22 de maio, né? A gente está comemorando com um pouquinho de atraso, propositalmente, pois gostaríamos de unir essas duas celebrações, o aniversário e o recebimento da igreja pelo avivamento bíblico. E, para tanto, dependíamos da evolução do trâmite, do processo com a liderança da denominação e também da disposição da agenda dos queridos pastores da denominação, né? Não é fácil todos eles estarem aqui hoje, precisaram fazer um arranjo aí nas suas agendas. Para a plantação da nossa igreja, Deus usou as vidas dos meus queridos pais, o pastor José Guedes Bezerra da Cruz, carinhosamente chamado pelos irmãos de Pastor Guedes, e a pastora Cleusa de Souza da Cruz, carinhosamente chamada pelos irmãos de Pastora Cleusa. Nos 2 primeiros anos de trabalho dessa igreja, eu e a minha esposa, essa jovem bonita aqui, fica de pé, Simone, para o pessoal te conhecer, essa jovem bonita que estava tocando e dirigindo aqui o louvor, né? A mais linda que está aqui hoje, pode se assentar agora. Então, nos 2 primeiros anos de trabalho, eu e a minha esposa Simone estivemos juntos com a nossa família. Estivemos juntos com a nossa família no desafiador trabalho de plantação da igreja. Depois, os caminhos da providência de Deus nos levaram, a mim e a minha esposa, nos levaram para o bairro do Cambuci, para o pastoreio da primeira igreja evangélica do Cambuci, onde estivemos durante 15 longos anos. Foi um tempo de grande aprendizado e amadurecimento para nós, já que se tratava de uma igreja que contava com 43 anos de existência quando lá chegamos e quase 60 anos quando a deixamos. No entanto, voltando à história de nossa igreja aqui na Zona Norte de São Paulo, com o passar dos anos, a igreja se mudou para outros 2 endereços, ambos no mesmo bairro da Parada Inglesa. Primeiramente mudou-se para a rua Marechal Eurico Gaspar Dutra e posteriormente para a rua Silvio Rodini, onde permaneceu por 10 anos. Por isso, a igreja se chamava Igreja Evangélica da Parada Inglesa, ou, como os irmãos conheciam, IEP, porque 3 endereços foram lá na Parada Inglesa. Durante 17 anos, desses 20 anos de igreja, durante 17 anos, os meus pais pastorearam incansavelmente a igreja, com muito amor, carinho e dedicação. Evangelizaram, ensinaram, discipularam, adoraram, oraram, contribuíram com seus dons espirituais e materiais, enfim, se envolveram de corpo e alma no difícil, mas recompensador trabalho do dia a dia de uma igreja local. Por isso, louvo muito a Deus pelas vidas dos meus pais, referenciais para mim, para os meus irmãos que estão aqui hoje, Rogério e Renato, e para todos os irmãos e familiares que têm caminhado junto a eles. Meus pais, com a permissão de Deus, ainda haverão de viver muitos anos de vida, de paz, de saúde e de alegria. Mas quando eles nos deixarem,
certamente nos deixarão um grande legado, uma herança de fé. Depois de 15 anos trabalhando na PIEC, no meu caso com a minha esposa, depois de 15 anos trabalhando lá na primeira igreja evangélica do Camucí, percebendo que o nosso tempo lá havia terminado, e sabendo do desejo do pastor Guedes de jubilar do ministério pastoral, entendemos que era o tempo de Deus para voltarmos a essa igreja que ajudamos a plantar. Fizemos um período de transição lá na PIEC, de aproximadamente 2 meses, deixando a igreja aos cuidados do conselho local lá e aos cuidados de um pastor, pastor José Olívio, que tivemos o privilégio de ordenar para dar sequência ao trabalho. E aí, no dia 27 de janeiro de 2013, assumimos o pastorado dessa querida igreja. 3 meses depois que a gente assumiu o pastorado, Deus nos preparou esse local, aqui onde vocês estão agora, esse local aqui no Tucuruvi, no qual já estamos trabalhando há 3 anos aqui nesse local. Além dos amados irmãos que já estavam na igreja quando chegamos, Deus tem nos enviado vários outros queridos irmãos para estarem conosco e fazerem parte de nossa igreja. Amém, irmãos? Isso é um breve relato. Aí eu gostaria de chamar o Danilo e a irmã Fátima aqui à frente, que eles querem, assim, em nome da igreja, fazer uma homenagem aqui, né? Desses 20 anos de trabalho, 17 anos foram sob a liderança dos meus pais. Então eu gostaria que o pastor Guedes viesse aqui à frente, minha mãe, vem aqui um pouquinho, para receber aqui dos irmãos uma singela homenagem, né, pelo trabalho aí de 17 anos aqui na igreja. Amém? Vamos aplaudir a Deus pela vida desse casal. Amém? Amém, irmãos? Eu pedi para o Danilo vai fazer uma oração por eles. Eu perguntei para o pastor Guedes se ele queria falar, ele disse que hoje só quer ouvir, quer deixar o tempo para os pastores visitantes. Mas o Danilo vai fazer uma oração, vamos ficar de pé? O Danilo vai fazer uma oração pelo casal. Amém, irmãos. Dizer aos pastores que eles são muito, muito amados por nós. Né, eu tive o privilégio de chegar aqui, eles que, né, cuidaram de mim. Né, eu tive lembrando que eles cuidaram da minha família em momentos difíceis, momentos alegres. Então, nós glorificamos a vida de vocês, viu, pastores? Somos gratos a Deus. Vamos orar, então, irmãos. Pai, que nós queremos te agradecer, ó Pai, neste momento, Pai, tão alegre, Pai, tão feliz da nossa igreja, por esses 20 anos, ó Pai, e também por sermos recebidos, ó Pai, pela Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque nesses 20 anos, ó Pai, o Senhor esteve cuidando desta igreja, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que o inimigo, por diversas vezes, ele tentou derrubar esta igreja, mas o Senhor esteve à frente, Pai, cuidando, dando força aos nossos pastores, pastor Guedes, pastor Acleusa, que durante 17 anos, ó Pai, estiver à frente desse ministério, Senhor. Que o Senhor continue fortalecendo a vida dos seus filhos, ó Pai. Ó Senhor, que eles possam ver, ó Pai, cada dia mais os frutos deles, ó Pai, né, aquela semente que eles plantaram, Pai, na vida de irmãos, ó Pai, que permanecem aqui na tua casa, de outros, ó Pai, que estão em outras igrejas. Que eles possam ver a semente que eles plantaram, Pai, ó Senhor, ó Pai, brotar, dar frutos, ó Pai, ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, abençoe a saúde dos teus filhos, ó Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, somos gratos ao Senhor, ó Pai, pela vida deles, ó Pai, muito obrigado, Pai, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor, amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Eu gostaria de ler um texto que está em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16. Se você puder abrir comigo. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, capítulo 16, versículo 16. Que diz assim, Deuteronômio 16, 16 e 17. Hoje eu fiquei um pouquinho rouco também, não estava assim ontem, mas vamos lá. Deuteronômio 16, 16.
3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Amém? Então nós vemos aqui, né, que o Senhor fala aqui, através da vida de Moisés, que escreveu esse livro, né, que ele está falando num contexto de festas, né, de festas que os judeus celebravam. Ele está falando aqui da festa da Páscoa, da festa das semanas, da festa dos tabernáculos, que as pessoas, quando iam até Jerusalém, nessas festas, eles não deveriam aparecer diante do Senhor de mãos vazias, mas deviam oferecer as suas ofertas, né, os seus dízimos, enfim, na proporção em que pudessem dar, segundo a bênção que Deus havia concedido a cada um. Então, hoje eu quero te fazer um desafio, né, a dar uma oferta de amor ao Senhor. Não é? Quem trouxe o seu dízimo pode dar o seu dízimo. Mas hoje é o aniversário da igreja. Se você fosse no aniversário, você ia levar uma lembrancinha, não é verdade? Então você vai ofertar ao Senhor, amém? Nós mandamos até fazer os envelopes novos, já com o novo nome da igreja, né? Então você vai estrear o envelope hoje, colocando uma abençoada oferta aí, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, enquanto a irmã Osvalda vai distribuindo os envelopes, eu vou chamar o grupo de mulheres que vai louvar o Senhor. Então, Simone, grupo de mulheres, podem vir. Amém? As irmãs da igreja prepararam um louvor, ou melhor, 2 louvores, para adorar o Senhor nessa ocasião especial também. Então vamos lá. As irmãs que vão cantar, podem vir. Os irmãos que quiserem um envelope para semear, a irmã Osvalda está distribuindo. Bem? Calma. A primeira é aleluia, tá? Força aí. Tudo bem? Você deixa a pasta aberta. Só eu que posso. Vamos lá? Derramará os teus pés.
Vamos orar, irmãos, pelas ofertas? Estenda a sua mão aqui. Querido Deus, obrigado pelos dízimos, pelas ofertas que o teu povo, com coração voluntário, trouxe ao Senhor nesta noite. Que o Senhor continue abençoando e multiplicando todos os irmãos que têm tido o compromisso e a fé de semear, de obedecer a tua palavra nesse quesito. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém? Irmãos, agora eu vou liberar as crianças já, ok? Quem que é a tia Dani que vai ficar hoje? Tia Ju? Então, as crianças podem subir. E aí nós temos alguns lugares aqui. Os irmãos que estão de pé podem se assentar. Irmãos, então, antes de passar a palavra, pode? Estou entendendo. Pode, se quiser desligar, pode. Antes de passar, então, a palavra ao pastor Cosme, eu só gostaria de dizer aqui rapidamente, para os irmãos também, que, então, assim, um breve relato da nossa volta, né, do nosso retorno para a igreja, Avivamento Bíblico. No ano passado, né, mais ou menos do meio do ano para frente, Deus começou a me incomodar muito em relação a muitas coisas, né? Eu não tenho tempo para falar tudo aqui, porque é muito detalhe, né? Uma história meio longa. Mas entre as coisas que vieram no meu coração, me incomodando, estava a questão de nós, a dificuldade, né, que uma igreja independente tem para caminhar sozinha, né? A dificuldade de caminharmos sozinhos como igreja foi uma coisa que começou a pesar muito no meu coração, porque a gente precisa, né, de um suporte para a consagração de obreiros, né, para a interação dos irmãos, dos jovens, dos adolescentes. Enfim, a gente tem necessidade de fazer parte de um todo, né, mais estruturado. E até mesmo uma questão que eu falei até com o pastor Cosme, quando a gente conversou, né, a gente tem o sonho de ter aqui no Tucuruvi um templo, né, próprio da igreja. Nos 17 anos de trabalho aí do pastor Guedes, pelo bom trabalho que foi feito, a igreja conseguiu ter um valor, a gente tem um valor aplicado, que o propósito a finalidade é comprar um templo, né? A gente ter um templo próprio, embora esse valor ainda não seja suficiente para a gente comprar um terreno ainda aqui, porque é um lugar muito caro, né? Mas eu, na minha experiência de ministério, eu tenho visto igrejas independentes até virarem mesmo lá pertinho da minha casa. Eu passo todo dia em frente de uma igreja que virou poeira, porque era uma igreja independente, foi tendo seus problemas e acabou e não tinha uma segurança para o patrimônio. Então, isso daí pesou, né? E aí, entre o final do ano passado, bem nos últimos dias do ano mesmo, e o início desse ano, Deus começou a colocar um grande desejo no meu coração de retornar para a nossa origem, né? Eu lembro que eu li até no final do ano, eu terminei de ler um livro, que foi uma biografia do John Wesley, e eu comecei a pensar, né, a importância A gente sabe que a palavra de Deus está acima de tudo, né? Mas a tradição, ela tem a importância também, né? E a gente sabe que as nossas origens, a origem do avivamento bíblico, o movimento de avivamento que começa no seio da igreja metodista, né? Que tem as origens wesleyanas, né?
Então, aquilo falou ao meu coração, a necessidade da gente voltar às origens, né? E eu, então, entendi, né, que realmente as nossas origens estavam na denominação, no avivamento bíblico. O dia que eu conversei com o pastor Cosme, primeira vez, eu comecei a falar dos meus avós, né? Que os meus avós, tanto paternos quanto maternos, se converteram aqui na igreja do Jaçanã, pastor Nilton, né? O meu avô Arthur e a minha avó Odete, que já partiram para o Senhor, e o meu avô Moisés e a minha avó Maria. Minha avó Maria ainda é viva, tem 94 anos, né? Tá bem, tá firme, tá melhor do que muitos de nós aqui. Mas os meus avós maternos e paternos se converteram ali ali no início da década de 50, aqui na igreja do Jaçanã. E ali os meus pais se conheceram, lá na igreja, né? Cresceram juntos, se conheceram, se casaram. Ali nós nascemos, também eu, meus irmãos, crescemos ali. Então, assim, as nossas origens na denominação já são antigas, né? E Deus começou a trazer tudo isso ao meu coração. E aí eu comecei a orar a respeito, e eu decidi consultar algumas pessoas, né, sobre essas ideias que estavam vindo à minha cabeça de voltar ali para a nossa denominação de origem. Só que eu inicialmente, assim, eu procurei falar com o mínimo de pessoas possíveis, conhecidas. Eu procurei buscar alguns conselhos em algumas pessoas que não participaram do processo, né, que a gente participou até de saída da denominação, para a gente ter uma opinião isenta, né? Então, eu consultei 4 pastores, 2 pastores batistas, o pastor Samuel e o pastor Aparecido, o pastor Siung e o pastor John, lá da Missão Servos, com os quais a gente trabalha, e consultei também uma pessoa que... Esses 4 pastores, todos eles entenderam que esse era o caminho mesmo para a nossa vida, para a nossa igreja. Mas uma palavra que pesou muito no meu coração foi a missionária Durvalina, né, que muitos conhecem aqui, a diretora lá do Seminário Betel Brasileiro. Eu a procurei e ela falou comigo, porque conhece a nossa história desde a época que a gente era lá da igreja do Jaçanã. Então, ela acompanhou todo esse processo, esses mais de 20 anos, né? Foi o seminário onde eu me formei também. Então, no dia que eu conversei com ela, ela realmente disse que entendia que esse incômodo era do Senhor, vinha do Senhor, né? E ali nós oramos, e aí ela me orientou: você faz o seguinte, você procura um pastor da denominação para você fazer uma sondagem, né? Para ver se haveria a possibilidade da igreja ser recebida, da nossa ordenação pastoral ser reconhecida, né? E então Deus colocou no meu coração a vida do pastor Sebastião Paz de Carvalho, que hoje infelizmente não pôde estar aqui com a gente. Ele é lá de Avaré, né? Então era um pouquinho longe para ele vir, mas deu certo, a gente conseguiu. Ele estava aqui em São Paulo no início de fevereiro, e a gente conversou, e ali naquela conversa ele realmente passou, né, que com certeza a denominação estaria de portas abertas, tanto para receber a igreja, como para reconhecer a nossa ordenação. E então aquilo já nos alegrou muito o coração. Mas aí o passo seguinte seria conversar com a liderança da igreja, né? Porque eu gostaria de ter também a concordância dos líderes aqui da igreja local. E aí, então, nós conversamos. Comecei a conversar primeiro com meu irmão, o presbítero Renato. Depois fizemos uma reunião com alguns líderes aqui, passamos a visão, né? E graças a Deus todos eles concordaram, né, com isso. Até porque, gente, a gente tem uma... além do que eu já falei, né, eu disse aqui, vocês vejam que interessante, a minha sogra que está aqui, ela é membro do Avivamento Bíblico aqui do Parque do Chaves. O sogro e a sogra do Renato são membros aqui do Jaçanã, Marcos Presbítero, né? E temos um irmão aqui também que toca guitarra. Hoje ele não pôde estar, que ele está numa viagem internacional, mas ele é irmão do presbítero Erickson, que é dirigente de uma das congregações do campo de Jaçanã. Então,
a gente começou a falar, a gente precisa se filiar a um ministério. Para onde a gente iria? Né? Seria uma insensatez procurar outro lugar. Né? Foi isso que Deus colocou no meu coração. Então, os irmãos aprovaram, depois da aprovação dos líderes aqui da igreja, então eu procurei o pastor Cosme, né? O pastor Sebastião já tinha adiantado algumas coisas, e o pastor Cosme, então, nos recebeu muito bem, né? Nos falou ali do trâmite que teria que passar para o conselho executivo da igreja, que é um extrato do conselho geral, para o conselho regional, né? E as coisas foram se encaminhando, as reuniões foram sendo feitas, e graças a Deus tudo foi aprovado, e a gente ficou muito feliz com isso. Amém? E chegamos até esse dia, né? Já tive a alegria, pastor Cosme me convidou para pregar lá na ceia do campo de Guarulhos esses dias, fiquei muito feliz com a oportunidade, foi uma bênção, né? E vou terminar dizendo só o seguinte: quando eu estava pensando nesse processo, Deus falou muito comigo, de muitas maneiras, não dá tempo de falar tudo aqui, mas assim, um dia especificamente, eu estava descansando, acho que estava até na praia lá de férias, e acho que foi um dia que eu estava descansando um pouco à tarde, e aí eu acordei assim, eu dei uma cochilada, eu acordei na minha mente com uma música, que os mais antigos aqui vão lembrar, que é do grupo Logos, né? Que é uma música até que fala do filho pródigo, essa música, né? Mas no refrão, tem um refrão muito bonito, que diz assim, eu não vou cantar porque eu sou rouco, e se eu cantasse vocês iriam ficar impressionados com a minha capacidade vocal, então eu vou... Mas é aquela música que diz assim, a mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Né? E foi isso que eu tenho sentido, desde que a gente começou esse processo, todos os pastores, pastor Cosme, né? Igreja lá de Guarulhos, que eu já estive lá 2 vezes, o pessoal recebe a gente com muita alegria, com muito amor. Pastor Nilton fez questão de me ligar assim que ficou sabendo, disse também da sua alegria, né? Todos os pastores com quem a gente teve contato. Então, eu louvo a Deus por esse momento. Amém, irmãos? Então, quero chamar o pastor Cosme aqui, por favor. Agora o pastor Cosme vai assumir, eu combinei com ele o seguinte, ele vai assumir aqui, ele vai tocar a bola aqui agora para os pastores, né? E vai ministrar uma palavra que Deus colocar no coração dele e vai orar, oficializando esse momento. Amém? Então, pastor Cosme, por favor. Irmãos, eu não vou contar a idade do pastor Cosme, né? Mas ele não é assim, tão jovem como eu, né? Mas pastor Cosme é uma bênção, um homem de Deus mesmo, que a gente tem aprendido a admirar, né? E tem uma cabeça fantástica, a gente conversa com ele assim, eu fiquei impressionado. Sabe o nome de todo mundo, endereço, número, não tem nem agenda, está tudo aqui na cabeça dele, né? Mas a gente está muito alegre, pastor. Deus abençoe, viu? Fica à vontade. Vê se está bom o microfone. Paz, amados. Deus seja louvado para sempre. Hoje, certamente, é um dia especial para esta igreja aqui, esse povo abençoado. E nós vibramos diante de Deus com poder estar vivendo com vocês esse dia que é um dia especial para vocês aqui desta comunidade. E nós tomamos a liberdade de nos inserir aqui na comunidade e viver com vocês esta alegria que certamente é muito grande por esses 20 anos de história vitoriosa, história de sucesso, história de bênçãos, história de operações de Deus na vida de vocês. E eu estou aqui com alegria, com emoção mesmo. A gente está vendo aqui tantas pessoas que a gente as conhece, se relaciona no nível mais do que irmão de igreja, como se diz, como amigos, né? Não dá para dizer há muito tempo, porque pensa que a gente é velho demais, né? Mas há muito tempo, né? Há muito tempo, né? O que o pastor Ronaldo falou aí,
dos avós dele, né, tanto paternos quanto maternos, a gente teve a alegria de conhecê-los, né? Pelo lado, então, dos parentes maternos dele, a gente teve a alegria de uma convivência maior, até porque a tia dele, a Neuza, né, foi vizinha nossa do mesmo quintal, né? E até nesse tempo, muitos de vocês eram crianças, iam lá na casa da tia, e a gente, então, tinha essa vivência toda, e a gente viu esses meninos todos crescerem, né? E tudo isso é muito interessante, né? Mas a gente vai estar tendo outras falas no decorrer da reunião aqui. Tenham paciência, né, que a gente até 12 horas ainda é hoje, né? Mas vamos fazer o seguinte. Nós estamos todos aqui assentados esse tempo todo, então não é nada ruim que a gente fique um pouquinho de pé. Então, estou pedindo que todos os pastores fiquem de pé aqui, começando pelo pastor Nilton. Estou feliz, pastor, com a sua vinda para cá, para estar conosco, vivendo com a gente a alegria, então, desse dia aqui da igreja. Amém, né? Amém, né? Graças a Deus. Bênção na sua vida. Pastor Samuel Martins, da Igreja de Taboão da Serra, ele que é o coordenador, então, do setor. A região se organiza em setores, e em cada setor a gente tem um pastor que nos ajuda nos relacionamentos e acompanhamentos nas igrejas. Ele é, então, pastor da Igreja de Taboão da Serra e o líder aqui do setor Grande São Paulo, né? E a Igreja de Tucuruvi está ficando dentro desse setor, né? E, de alguma forma, sob as orações, não vou dizer os olhos, não, sob as orações, né, do pastor Samuel. Pastor Sidney, que é pastor aqui da equipe de pastores de Jaçanã, e é o nosso secretário para assuntos da juventude da região, ok? Ele é pastor aqui em Jaçanã, com o pastor Nilton. Pastor Juarez, que é pastor da Igreja do Ó, como já foi falado, ele é, então, o secretário de finanças da região. Pastor Nibaldo Pereira da Silva, né? Pastor da Igreja de Santo Amaro e é o secretário das atas e estatísticas. E nós queremos o seguinte, olha, está faltando aqui algumas pessoas ainda deste corpo de liderança. O pastor João Pereira, que é o secretário de Educação da igreja, e ele é da Igreja de Taubaté, ele não pôde vir, a igreja lá está vendo uma situação especial, trauma, faleceu uma pessoa do meio da igreja, assim, repentinamente, e a igreja está sob choque, até por conta disso, é o primeiro domingo, depois do episódio, ele explicou isso como uma razão dele não poder vir, né? O pastor Henry Keller é o secretário para os assuntos de música da região, ele está doente, ele dirige a nossa igreja de Gravão, é da equipe de pastores de Guarulhos, ele não está aqui por conta disso. Pastor Jacinto, que é também da equipe de pastores de Guarulhos, é o secretário de evangelismo, ele deverá estar aqui, ele está no trabalho, ele está vindo do trabalho para aqui, eu penso que ele vai chegar ainda, né? Dadas essas explicações, nós queremos ouvir uma saudação, e aqui todos vocês aqui, porque aí um olha para os outros e vê que o outro vai falar também, né? Amém. Começando do pastor Nilton. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Que bom estar com vocês, e eu peço já desculpa pelo meu atraso, é que eu estou participando de 2 abençoados cultos. Lá na igreja de Jaçanã, o culto começa às 18 horas, eu fiquei lá 1 hora de culto, participei na liturgia do culto ainda, e quase cheguei a tempo aqui, mas me perdoa pelo atraso. Ronaldo, está ali. Bem-vindo, Ronaldo, você que é de casa, né? Não tem muito o que falar. Vamos continuar junto, né? Vamos continuar junto. O fato de nós estava separado eclesiasticamente não quer dizer que não estávamos juntos. Na fé, no companheirismo, sempre nos encontrando. Guedes, a gente estava sempre juntos, encontrando nos bancos por aí, né? Em eventos. E que benção que agora parece que mais de mãos dadas, né? Conte com a gente, conte com o nosso apoio, o que precisar da gente aqui de Jaçanã, estamos aí. Você está vendo a amostra aí, ó. Uma boa parte da igreja está aí, ó. Uma pequena parte da igreja está aí, né? Deus que abençoe os irmãos e a vocês, família, aqui, do pastor Ronaldo, que agora estamos mais juntinhos. E eu, por ser o vizinho mais próximo aqui, me coloco
à inteira disposição de vocês. Obrigado. Paz do Senhor, amados. Amém. Graça e bondade de Deus continue fluindo abundantemente sobre a vossa vida. É bom estar convosco e é bom vivermos esse momento histórico. O pastor Ronaldo falou da surpresa e sabe que me veio à mente que esta é uma palavra interessante, acho que para esse momento, como para muitos outros, não é? De fato, é surpreendente a maneira como Deus faz as coisas acontecerem. E nisso eu me lembrei, veio à mente o texto do Salmo 103, os 2 primeiros versos, não é? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E o verso 2 diz, não esqueça de nenhum dos seus benefícios, ou de nenhum dos seus grandes feitos, enfim. E o que eu vejo aqui, e a alegria de participar com vocês, me remete a isso mesmo. O que eu posso ver é um dos grandes feitos do Senhor, uma das grandes obras do Senhor, um dos grandes benefícios do Senhor. A forma como Deus estabelece o curso da história, da nossa vida, das organizações, das responsabilidades que nós temos, a forma como Deus estabelece tempos e propósitos, e a maneira sempre surpreendente com a qual Deus vai nos conduzindo por esses propósitos, pelos seus tempos, e Deus nos vai fazendo viver a história não só como espectadores, mas, de fato, como participantes dos acontecimentos, fazendo, de certa forma, parceiros dele na história que se escreve. Está convosco hoje, recebendo-os na denominação, no seio, na interação da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Creia, queridos, é prazeroso, é abençoador. Isso nos faz, com o coração alegre, render graças ao Senhor, porque podemos somar não só esforços, mas recursos e experiências, a fim de cada um poder cumprir plenamente o propósito, o chamado, a vontade e o plano de Deus para as nossas vidas. Amém? Como o superintendente regional mencionou, parte da minha responsabilidade, então, tem a ver convosco, e espero que a graça do Senhor me permita cumpri-la de fato abençoadora para vós. Muito obrigado, Deus os abençoe. Paz do Senhor, igreja. É um privilégio muito grande poder estar aqui, dizer para o Ronaldo boas-vindas. Nós já temos uma história de anos e anos, né? Os seus pais tiveram a grata satisfação de me ver pequeno, casar. A minha esposa, hoje, se ela toca um instrumento, ele foi o maestro que incentivou quando ela se converteu, coral. Então, a minha família tem uma participação, um entrosamento muito grande com a família Guedes. E é um privilégio muito grande poder vê-los aqui, podê-los estar novamente no seio conosco e dizer para vocês, irmãos, são bem-vindos ao Avivamento Bíblico. Quero dizer para você, jovem, você agora é bem-vindo ao grupo do Avivamento Bíblico. Amém? Tive a oportunidade de tê-los ali no 1º de maio, no Dia do Jovem Avivalista, mas eu quero dizer para vocês a minha satisfação de que em todos os programas da igreja, seja de jovens, vocês são bem-vindos. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Estou um pouco rouco, mas com muita satisfação estou aqui para também me juntar a todos que dão boas-vindas a vocês, à igreja, ao pastor Ronaldo Guedes. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor Guedes. Eu tenho uma frase que costumo dizer que boas árvores dão bons frutos. E o pastor está de parabéns pelos bons frutos que ele tem dado, pelos filhos e pelos filhos na fé, por essa igreja que, com tanto brilhantismo, ele tocou até passar o cajado para o seu filho. E hoje quero dar boas-vindas a vocês como novos velhos avivalistas, né, vamos dizer assim. Eu me lembrava hoje na casa de um amigo em comum nosso que já a gente atravessou a cidade algumas vezes para estarmos juntos, né? Na época, o Ronaldo, diretor de jovens, como chamava assim, né? E eu, diretor de jovens lá em Santo Amaro, e fizemos alguns trabalhos, alguns intercâmbios, e a distância não foi o suficiente para separar a nossa união, que também não será dessa feita.
agora dentro de uma estrutura diferenciada, né, nós pastores, líderes de igreja, e eu quero voltar, né, a ter esta parceria com vocês, com os irmãos aqui da Igreja do Tucuruvi, e sempre apoiando e também sendo apoiado, que é muito interessante. Então, que Deus continue abençoando vocês, que se Ele fez vocês prosperarem até aqui, vocês prosperarão ainda mais em nome de Jesus. Que as dificuldades da vida não possam desanimar a vocês de forma alguma, porque Deus tem sempre o melhor para nós. A batalha que vocês têm, por exemplo, de comprar um imóvel, como um testemunho, eu acabei de viver isso. Uma das nossas congregações lá em Santo Amaro, 40 anos sonhava por um imóvel próprio. E a especulação imobiliária levava os preços às alturas. A gente tinha uma pequena reserva que era 1/10 do que eram os imóveis na região lá. E Deus nos deu um imóvel, 1,3 km da congregação, parcelado assim como Deus mesmo tem para nós. A gente deu o que tinha e, graças a Deus, não foi financiamento imobiliário, foi direto com o dono, fizemos contrato, tudo legalizado, e glória a Deus, esse sonho se realizou, que o de vocês também se realize em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus os abençoe ainda mais. Amém, graças a Deus. Cumprimento a todos também na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou na contramão aqui. Eu diria que eu tenho mais afinidade com o pastor Guedes do que com os filhos, né? Porque a gente remonta daquela época em que existia lá uma banda instrumental e havia aí um relacionamento muito forte entre Jaçanã e Freguesia do Ó, outrora Cruz das Almas, né? E por conta disso, a gente conheceu o pastor Guedes, né? Muito mais do que o pastor Ronaldo, os filhos. A gente tinha uma intimidade muito mais forte. E, sem dúvida alguma, foi uma época que marcou bastante a vida da gente, a razão pela qual, né, a gente permaneceu, ficou no avento bíblico. A gente lamenta, né, não se ter mais a prática hoje desses instrumentos, somente, né, guitarra, essas coisas mais, mas eu tocava baixo tuba, né? Hoje não existe mais isso na igreja, né? Existe, no máximo, uma orquestra, né? Que essas coisas já não entram mais. Mas a gente tem saudade, sim, desse tempo, e quem sabe, né? Algum dia a gente consiga montar aí uma banda nesse sentido aí. Mas a gente fica contente de estar recebendo vocês, né, esse grupo novo, né, novas pessoas, mais jovens, aí na família Vivalista. Eu, como demais irmãos aqui, eu digo a mesma coisa. Vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Obrigado, pastores. Mas, seguindo ainda um pouquinho nesses destaques, né? Eu falei, então, da tia do pastor Ronaldo, que nós moramos no mesmo quintal, e agora que eu estou olhando ali, estou vendo, Altaizinho, né? Olha lá. Né? Altaizinho, né? Filho da Neuza, né? A Neuza, para os que não sabem, é tia, né, do pastor Ronaldo, da irmã Creuza, né? Tem alegria, né? Você, irmã Raquel, não é Raquel, não, estou pensando que era a Raquel, que é uma outra irmã da Creuza, mas a Marta está aí também. A Marta estava com muita frequência ali com a gente também, né? E o pastor Guedes, a alegria. Olha, fazia tempo que a gente não o tinha visto, né? Só, olha, rapaz, você está jovem toda a vida. Parece que esse assunto de jubilar é uma coisa boa. E os pastores jubilados assim, dão uma... É isso, né? Não sei porque eu não tenho aquela vontade de jubilar, né? Mas deixe eu comentar um pouquinho isso que o pastor Ronaldo... Isso quer dizer, essa história linda que ele contou até aqui...
e como é que foi encaminhado este processo do recebimento dele, da igreja. E deixe que eu diga a você, pastor Ronaldo, isto nos impressionou muito bem, isto foi algo que nos impactou muito, né? E bem porque não é novidade, né? A gente sabe que as coisas correm um pouco na contramão de posturas assim. A gente lida com a realidade de pessoas querendo ter sua igreja, né? Querendo ter seu grupo e dominar. E Deus, então, guiou o pastor Ronaldo nesta direção de fazer parte de uma instituição, que se não ficar, então, apegado à ideia de ter a sua igreja, né? Isto foi, para nós, assim, muito impactante, e a gente entendeu que esse é o caminho de Deus mesmo, né? E nós esperamos que você se tenha como alguém que está integrado a este grupo, a essa instituição, tanto nessa dimensão institucional, como da dimensão pessoal dos relacionamentos. Eu tive a alegria de tê-lo pregando em nossa igreja, e você já está convidado para uma outra data que falta a gente acertar, né? Aproveite e desafie os outros pastores aqui que estendam convites, e na medida, então, da disponibilidade de agenda dele, ele vai estar indo à igreja de vocês e pregar, ministrar, né? E é claro, ele vai ficar na liberdade de convidar também vocês, né, que venham aqui, né, pregar, ministrar. E esses são os passos desta integração acontecer, muito mais do que no sentido formal, organizacional, que é importante, mas é de uma importância relativa. O nosso relacionamento interpessoal, quer dizer, a nossa troca de experiências, os intercâmbios e tudo mais, isso somente nos enriquece, né? E eu espero que isto aconteça com intensidade muito grande, né? E lá o pastor Guedes, a gente tem Guedes filho, Guedes pai, né? Mas, mesmo nós estamos pastoreando, estamos jubilados, você prega também, né, Guedes? Prega assim, né? Mas será uma alegria, então, estar recebendo vocês no nosso meio, nas nossas congregações, nossas igrejas, né? E certamente tudo isso será muito bom. Para que eu não me alongue mais, se eu deixei de fazer algum destaque, alguma coisa, se dê como destacado, e a alegria que eu tenho é muito grande, né? De estar vivendo com vocês esse momento, essa história bonita, né? Eu falei com o pastor Nivaldo, que é o nosso secretário de atas e estatísticas, que ele pegue com você, pastor Ronaldo, nesse texto que você teve esse relato todo, para ele, então, ter um memorial e registrar esse memorial como parte, então, deste processo todo, né? Amém? Mas, para não ficar nas minhas palavras, né, como se diz em nosso meio, né, nos meios cristãos, parece que em geral, eu tenho um texto que Deus colocou no meu coração para que eu falasse a vocês uma palavra a partir desse texto. No livro de Neemias, no capítulo 6 do livro de Neemias. Capítulo 6 do livro de Neemias. Sem querer incomodá-los tanto, eu estou pedindo que vocês se ponham em pé por esse momento. Capítulo 6 do livro de Neemias, começando do verso 1 até o verso 4, nós temos assim:
Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes. E da mesma maneira lhes respondi. Repetindo então aqui, esta parte do verso 3. Estou fazendo uma grande obra. Amém? Estou fazendo uma grande obra. Meu Pai, meu Deus, aqui estamos diante de Ti, Te celebrando. O nosso coração se alegra, Senhor, por poder estar celebrando a Ti. A Tua graça, Senhor, é quem nos qualifica para isto. Temos Te celebrado, manifestado a Ti, Senhor, a oferenda de louvores, o sacrifício espiritual, que ele tenha chegado a Ti, ó Deus, como cheiro suave. Agora, Pai, Te louvamos pelos relatos aqui feitos, e certamente o Senhor esteve a conduzir esses acontecimentos todos, porque nada acontece por acaso no Teu reino. Pai, Te louvamos pelo pastor Ronaldo, pela sua esposa, pelos demais líderes da igreja, presbíteros, líderes, pessoas incumbidas de ministérios, os pastores aqui presentes, a igreja toda. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor se agrade de abençoar todo esse povo. Eu me ponho aqui agora, ó Deus, em temor, em tremor. Eu declaro, ó Deus, minhas limitações e fragilidades, que são tantas. Eu dependo inteiramente de Ti, Senhor, para falar aqui uma palavra com que Teu povo aqui seja abençoado. O Espírito Santo esteja, ó Deus, a agir através de mim, de modo que eu fale, ó Deus, palavra que transpõe os limites da razão e que alcance as profundidades do ser, meu Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Estejam assentados. Esse livro de Neemias está no contexto de um tempo muito importante para o povo de Israel. Passado o cativeiro da Babilônia, agora então os judeus estão retornando a Jerusalém. Havia então passado o tempo já profetizado por Jeremias, naquele tempo de 70 anos, e os judeus estão voltando em grupos liderados por Zorobabel, Esdras e os mais, e a gente pode então entender esse tempo como um tempo de avivamento para o povo de Israel. E Neemias então vem, e Neemias tem uma incumbência especial. Ele estava então na fortaleza de Susã, e ele era copeiro do rei, e ele recebe então a visita de um irmão seu que veio a Jerusalém, e viu então o estado de ruínas em que a cidade estava, a cidade com seus muros e tudo mais, havia sido reduzida a escombros. Aquilo incomodou muito a Neemias.
E não teve ele como disfarçar esse desconforto, esse incômodo que o havia tomado. E o rei, diante de quem ele servia, percebeu e disse: o que está acontecendo com você? E ele, então, abriu o coração dele e contou para o rei o que estava se passando e como é que ele podia estar bem quando a cidade do sepulcro de seus pais estava reduzida a ruínas. E, para resumir então isto aqui, o rei então lhe franquia que ele revelasse seu desejo, o que ele pretendia então, objetivamente, e ele revela então a sua intenção, e o rei permite que ele venha então para Jerusalém, e ele vem então com o fim de restaurar a cidade, mais especificamente os muros da cidade, e é nisso que ele se empenha. E, como sabeis, a tarefa não era fácil. Pelo tamanho da tarefa e pelo tamanho e pela natureza dos obstáculos, das adversidades. Então, o texto que eu li aqui no capítulo 6, ele diz: olha, sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra. Neemias, então, tinha consciência que ele estava empenhado numa grande obra. Quem sabe gastemos um pouquinho de tempo aqui procurando entender como é que a gente dimensiona uma obra. Porque o conceito de importância que a gente tenha daquilo que a gente está fazendo certamente vai afetar o nosso empenho em fazer aquilo que estamos fazendo. Então, essa indagação, como é que a gente determina qual é o conceito que a gente tem de uma grande obra? Sabemos nós, então, de grandes obras que marcaram, então, seus autores ao longo da história da humanidade. E em todos os contextos da atividade humana, vem a ocorrer obras de grande relevância, e obras, então, que marcam seus autores na literatura, na música, em todos os outros campos do conhecimento e da ação humana. Você vai encontrar, então, feitos enormes, e se diria que está ali uma grande obra. Tem-se, então, as maravilhas, ou as grandes maravilhas do mundo. Parece que aumentaram de número agora, né? Quantas são as maravilhas do mundo? As pirâmides do Egito, as muralhas da China,
os jardins suspensos da Babilônia. Isso são tidos, então, como grandes obras. E parece que aqui no Brasil tem o Cristo Redentor, né? E você pensa, então, em obras no campo da engenharia. E tem outras grandes obras aqui no Brasil mesmo, né? Coisas assim, grandiosas. Você pensa assim, ó, a hidrelétrica de Itaipu, a ponte Rio-Niterói, a hidrelétrica que está agora sendo inaugurada, a parte dela, né, de Belo Monte, né, no norte do país. E são grandes obras, não são? E tão facilmente a gente entende que as pessoas que encabeçam esses empreendimentos, elas se têm, então, como alguém que está envolvido numa grande obra. Eu não diria que no reino de Deus o conceito de dimensionamento de uma obra seja esse mesmo. No reino de Deus, o que seria uma grande obra? Quem sabe, na sequência dessa palavra, o Espírito Santo nos leve a entender um tanto mais o que nós podemos ter como uma grande obra. Mas o fato é que Neemias tinha consciência de que aquilo em que ele estava empenhado era uma grande obra. De modo que, além de se ter necessidade de dimensionar corretamente aquilo que a gente está fazendo, entender corretamente a importância daquilo em que Deus nos envolveu, aquilo que Deus nos incumbiu de realizar. Então, precisamos entender a dimensão, a importância disto. E à medida, então, que a gente entende a importância, a dimensão disto, a gente vai querer envolver-se com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. A gente vai querer, então, pôr todo o empenho naquilo, porque a gente entende que aquilo é uma grande obra. Neemias disse: eu estou fazendo uma grande obra. De modo que você, meu irmão, de modo que você, minha irmã, está desafiado, então, a dimensionar corretamente, dar a importância que Deus dá àquilo para o que Ele encarregou você. Como Neemias, tenha isto como uma grande obra. Amém. Tenha isto como uma grande obra. Ponha sua alma, ponha seu coração. Ponha tudo de você na realização disso. Aliás, tem um texto em Eclesiastes que diz: tudo o que te vieres a fazer, faze-o de toda a tua força. Como sendo esta a sua única oportunidade, como sendo esta a sua única vez. Neemias como que tinha essa postura. Eu estou fazendo uma grande obra. Ele dimensionava bem a obra que estava a fazer. Mas uma coisa que é interessante é que nós podemos ser chamados à mudança de foco. Estejamos então espertos para algum chamado, quem sabe sutil, a uma mudança de foco. Veja então que essas pessoas que na verdade eram inimigas de Neemias,
inimigas do povo judeu, inimigas da obra que Neemias estava encabeçando a sua realização. Essas pessoas eram inimigas. E elas não queriam jamais que aquela obra prosseguisse. E então elas acham um meio de chamar Neemias ao que seria uma mudança de foco. E Neemias tinha discernimento. O desafio que nós temos é de discernir as sutilezas dos inimigos. Neemias disse: eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou fazendo uma grande obra. E ele estava sendo chamado a uma mudança de foco. Uma distração, um despistamento. Ele disse: mas eles intentavam fazer-me mal. É isso que o texto diz, eles intentavam fazer-me mal. E ele percebeu. Discernimento. Discernimento. Tanto você tem a noção correta da importância daquilo que Deus te pôs a fazer, você tem a noção, a dimensão correta disto, e numa linguagem bem comum, bem popular, você deve estar esperto. Esperto para os convites dissimulados, para que você mude o seu foco. E Neemias estava atento a isso, disse: olha, não, eu estou fazendo uma grande obra, porque esta obra cessaria enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Então, precisamos estar atentos, precisamos ser sensíveis às situações que nos envolvam, e ter o cuidado, então, para que nada, absolutamente nada, nos faça perder o foco. Amém? Amém. Tem uma classe da escola dominical lá na nossa igreja de Gupoúva, né? A classe dos adolescentes. Então a professora acabou pondo um grito de guerra, né, na hora que chama a sala dela, né? Como é, Natan, se lembra? Foco, força e fé. 3 Fs, né? Foco, força e fé. Olha, interessante, né? Então, essa questão do foco é muito interessante. E se a gente, então, não mantiver o foco, se a gente, por alguma razão, descuidar-se, a gente pode, então, gastar, então, forças, energia em direções outras, e sem dúvida isto vem retardar a realização do objetivo. Neemias disse: por que esta obra cessaria enquanto eu atendesse a isso aí? Ele fica firme, então ele está atento naquilo para o que Deus havia encarregado, naquilo para o que Deus havia incumbido, era realizar aquela obra. A obra já estava bem avançada, como o texto relata, né? E para que a gente avance um pouco mais. E da mesma maneira, enviaram a mim 4 vezes. Sempre que eu tenho esse texto diante de mim, me chama a atenção esse detalhe. Da mesma maneira, enviaram a mim 4 vezes. Olha, veja que é preciso que
se tem a determinação para resistir, se tem a disposição para dizer sim quando se tem que dizer sim, e se tem a disposição para dizer não quando se tem de dizer não. Veja que as tentações, os chamados à mudança de foco, eles podem ocorrer sucessivas vezes. E nos episódios que a Bíblia nos relata, onde pessoas são objeto dessas investidas de inimigos, algumas sucumbem na primeira investida, outras sucumbem na segunda investida. Adão e Eva sucumbiram na primeira. Balaão sucumbiu na segunda. Jesus passou pela primeira, passou pela segunda, passou pela terceira. Aleluia. Mas é interessante, já que eu falei nesse relato da tentação de Jesus, parece que é no relato de Lucas, porque esse episódio da tentação de Jesus está em Mateus, está em Marcos e está em Lucas. Cada evangelista incluiu mais ou menos detalhe, mas me parece que é no relato de Lucas que diz que depois da terceira vez, quando Jesus resiste à insinuação de Satanás, diz que Satanás o deixou por algum tempo. Parece que é no relato de Lucas. Se alguém quiser conferir, tem liberdade, né? Acho que é no relato de Lucas, né? Satanás o deixou, note que não em definitivo, viu, gente? Não em definitivo. Satanás o deixou por algum tempo. É Lucas, né? Lucas 4, no relato de Lucas é que tem esse detalhe, que Satanás o deixou por algum tempo. E veja, Neemias aqui, o texto diz, olha, da mesma maneira, enviaram a mim 4 vezes. Quem sabe em cada uma dessas situações a conversa era mais envolvente. Quem sabe em cada uma dessas situações a conversa era mais sedutora. Quatro vezes. E da mesma maneira lhes respondi. Não, 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 não. Eu estou fazendo uma grande obra. Amém. O que é uma grande obra? Depende. Há uma história assim que eu li, já contei essa história frequentes vezes. A história, talvez vocês já ouviram ou leram essa história, de uma pessoa que passou numa construção, uma construção grande, né? Ou uma grande construção. E a pessoa caminhou ali, por meio, então, daquela construção, e parou em um homem que estava trabalhando, né? E perguntou, o que você está fazendo aqui, homem? Se eu estou ganhando o meu pão. Note então, estou ganhando o meu pão, respondeu aquele homem, aquele curioso que queria saber, acho que esse é do meu tipo, se eu ficar parado no lugar, a pessoa eu vou querer perguntar alguma coisa, né? E aquele homem então pergunta, o que você está passando aqui, homem? E a pessoa estava trabalhando
na construção se eu estou ganhando o meu pão. Era a dimensão que a pessoa tinha daquilo que estava fazendo. Estava ganhando o seu pão. Algo de errado? Nobre, sim. Mas era então a dimensão que a pessoa tinha. Estou ganhando o meu pão. E aquela pessoa caminha para mais um outro ponto daquela construção e para numa outra pessoa e pergunta: o que é que você está fazendo aqui, homem? Se eu estou fazendo uma parede. Um estava ganhando o seu pão, esse outro, diferentemente, estava fazendo uma parede. Mas esse homem então prossegue e para numa outra pessoa que trabalhava ali e pergunta: o que você está fazendo aqui, homem? Se eu estou construindo uma catedral. Como é que a gente dimensiona a obra que a gente está fazendo? Um estava ganhando o seu pão. Acho que não via. Puxa, esse relógio não anda, viu? Quando é que termina este dia, né? Está ganhando o seu pão. O outro está fazendo uma parede. Quem sabe ele se concentrasse na parede. Ele queria ver então aquela parede levantada, e ele olhava então o prumo e etc. e tal, enfim, né? E o amarrio correto então dos tijolos. Mas o outro ia bem além de estar ganhando o seu pão. Certamente ele não estava ali como voluntário, certamente ele era pago. Certamente ele estava fazendo parede também. Mas ele via o conjunto todo. Ele via de se eu estou construindo uma catedral. Olha que coisa interessante. Eu penso que essa história, ela pode ser tida como uma história edificante para a gente. E a gente pensar: meu Deus, o que eu estou fazendo? Na igreja tem tarefas que nós as temos como sendo muito simples. Bom seria que eu não mencionasse, não destacasse nenhuma dessas tarefas, que acaso se tenha como sendo uma tarefa simples. Mas com certeza tem sim. Na igreja, no conjunto todo de tarefas, tem algumas tarefas que a gente possa tê-las como simples. De modo que não há porquê alguém que se ocupa de uma dessas tarefas tidas como simples imaginar-se fazendo uma grande obra. Isto se a pessoa olhar isoladamente para esta tarefa. No caso, quem sabe, daquele que ganhava o pão, trabalhando naquela construção. Quem sabe como aquele que construía uma parede naquela mesma construção. Mas o desafio que a gente tem é ver a construção toda como aquele terceiro que disse: eu estou construindo uma catedral. Amém. De modo que a pessoa que se ocupa da tarefa mais simples na igreja, ela é desafiada a dimensionar corretamente essa tarefa e dizer: eu estou fazendo uma grande obra. Amém. Eu estou fazendo uma grande obra. E por isso você, inimigo, por isso você, Satanás, adversário, não vai me fazer mudar de foco.
eu vou estar então concentrado com toda a atenção nisso que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo uma grande obra. E você vence então a primeira conversa dos adversários, e você vai ser objeto, alvo de uma segunda conversa, e de uma terceira, e de uma quarta. E como Neemias, ele disse, da mesma maneira, eu respondi cada uma dessas vezes. Meu irmão, a obra de Deus não importa que parte dela seja atribuída a mim ou a você, será sempre uma grande obra. Amém. Vocês, pastores, vocês, mulheres, pastoras, missionárias, vocês, presbíteros, diáconos, diaconisas, vocês, líderes de quaisquer serviços na igreja, vocês, membros da igreja, Deus deu dons a vocês. E já foi o tempo que a gente falava de dons como sendo ornamentos, né? Deus ornou a sua igreja com dons. E bem cedo eu entendi que não seria esta uma colocação mais adequada, porque um ornamento é importante, mas um ornamento não é tão importante quanto um equipamento. A gente vê carros bem ornamentados, né? Mas, por bem ornamentado que esteja um carro, ele sem pneu, ele sem motor, né? Ele sem gasolina ou álcool, né? Por mais bem ornamentado que ele esteja, né? De modo que os dons na igreja, estou dizendo isso para ressaltar, Deus então deu dons a vocês. E esses dons não são ornamentos. Esses dons são equipamentos. Amém. E equipamentos é para se realizar tarefas. Equipamentos é para se realizar trabalho. E o trabalho que Deus quer que você realize com esse equipamento que Ele te deu, esses dons que Ele te otorgou, esse trabalho que Deus quer que tu faça, deve ser tido como uma grande obra. Amém. A obra de Deus. Aleluia. Pastor Ronaldo, Deus te incumbiu de uma grande obra, viu? Aleluia. Renato, presbítero, cadê tu? Deus te incumbiu de uma grande obra. Vocês, irmãos, membros, líderes, obreiros da igreja aqui, Deus então encarregou você de uma grande obra. Dimensione isso corretamente, como Neemias bem dimensionou. Como aquele homem da história que eu contei, que ele, assentando o tijolo, via para muito além de assentar tijolos. Disse, eu estou construindo uma catedral. Amém. Aleluia. De modo que vocês, pastores, Nivaldo, Juarez, Samuel, Sidney, você aqui, presbítero Navasque, aleluia, né? Sei lá, pastor, Jacinto chegou, viu? Amém. Graças a Deus, nós estamos todos envolvidos numa grande obra. Amém. Amém. Deus queria então que eu falasse isso nessa oportunidade, no desejo do coração dele, que cada um de nós tenha a devida convicção de que estamos envolvidos em uma grande obra. E nada, absolutamente nada, deve mudar o nosso foco. Vamos ficar então concentrados em levar adiante esta obra, a obra de Deus, na qual estamos
envolvidos. Amém? Deus abençoe vocês em nome e para a glória de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Eu queria completar então essa parte aqui, pedindo que o pastor Ronaldo viesse aqui à frente. Ele e a irmã Simone, sua esposa. Venha aqui. Eu queria pedir que os pastores que estão aqui presentes viessem aqui. Pastor Joel, que bom te ver, companheiro. Amém, né? Pastor Joel, da equipe de pastores lá de Jaçanã também, né? E parente, né, do pastor Ronaldo. Aqui quem não é conhecido só é parente, né? Amém, né? Aleluia, né? Os pastores aqui, venham aqui. Oh, pastor Guedes, vem cá. Pastor Joel. Aleluia. Meu amado. Bem-vindo à sua casa, né? É que agora você descobriu a verdade. Agora não é nada disso, é algo assim muito bem natural. E esta formalidade é uma formalidade eclesiástica. Você é filho da casa, você é da casa, e é nessa condição que nós estamos vivendo com você este momento, e nós queremos estar solenizando isto, e nós queremos estar fazendo uma oração. Os pastores se acerquem aqui. Eu estou pedindo para... Olha, você, irmã Valnei, vem aqui, ó. Aleluia. Se acerque aqui. Amém. E a igreja se ponha em pé. Estenda a sua mão para cá. E nós vamos ter esta oração. Pai querido, teu servo, pastor Ronaldo, tu tem abençoado, tu tem equipado com dons, com habilidades múltiplas, e tu, ó Deus, o tem posto a servir na tua casa, a fazer a tua obra, que é sempre uma grande obra. Te louvamos, ó Pai, pela vida do teu servo, te louvamos pela vida da irmã Simone, sua esposa. Pai de graça, Deus de eterna bondade, abençoe o teu servo com graça cada vez maior. Seja ele um instrumento, ó Deus, em tua mão, através do qual tu faz essa igreja crescer, 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 crescer cada vez mais. Profetizamos bênção na vida do teu servo, profetizamos bênção na vida da sua esposa, profetizamos bênção na vida do presbítero Renato, profetizamos bênção na vida do pastor José Guedes, profetizamos bênção na vida da esposa do presbítero Renato, na vida da irmã Creuza, esposa do pastor Guedes. Pai, bênção de tua parte na vida desses teus filhos, bênção na vida desse povo. Oramos em nome de Jesus, meu amado. Amém. Abençoe tua vida. Eu quero pedir ao pastor Jacinto, que chegou já depois das falas dos obreiros, que ele passe uma oração agora pela igreja, e com alegria nós estamos então recebendo vocês agora nesta condição de avivalistas. Agora então vocês podem dizer assim, quando forem abordados na rua: de que igreja você é? Diz: eu sou, enche o peito assim e diz: sou do avivamento bíblico. Amém, né? Sou do avivamento bíblico, né? Eu sou avivalista, né? E a gente brinca, né? Tem pessoas que são muito zelosas de suas denominações, e a gente brinca com os batistas e pergunta: o senhor é evangélico?
Sou batista, né? Ele não se contenta em se identificar só como evangélico, né? Ele disse, eu sou batista, né? E por que então nós, avivalistas, também, né? A senhora é evangélica? Sim, sou avivalista, né? O senhor é evangélico, né? Ah, sim, sou avivalista, né? Aleluia, né? Mas o pastor Jacinto vai fazer esta oração, e que bom que agora vocês todos são avivalistas, né? Amém. Saúde a todos na paz do Senhor. Amém. Gostaria que vocês dessem as mãos aí um ao outro. Amém. Esteja segurando a mão do seu irmão. E nós vamos estar orando nesse momento, né? Palavra aí, você ouviu a palavra do Senhor. Essa palavra eu posso ouvir muitas vezes e sempre estarei me edificando. Amém? Nós estamos numa grande obra. Vocês estão numa grande obra. Amém? Senhor nosso Deus, nós te damos graça, te louvamos. Bendizemos, meu Pai, o teu santo nome. Que a tua graça, Senhor, e misericórdia seja sobre a vida dos teus servos, sobre a vida, Senhor, de cada um que está aqui presente nesta noite, e que a igreja, Senhor, aqui no Tucuruvi, Senhor, a igreja Avivamento Bíblico aqui no Tucuruvi, possa, Senhor, ó Deus, ser algo marcante nesse lugar, através da vida, Senhor, do pastor Ronaldo Guedes e de toda a sua equipe, Senhor, de obreiros. Meu Deus, nós oramos para que toda sorte de bênçãos espirituais sejam derramadas sobre a vida dos teus filhos. Meu Deus, não, aonde eles estiverem, ó Pai, aonde eles pisar a planta do seu pé, seja abençoado. Aonde os teus filhos tocarem, possas também ser abençoado, Senhor. E que as palavras que saírem da boca dos teus servos, Senhor, sejam palavras de edificação, sejam palavras, ó Deus, que venham a produzir grandes frutos nesse lugar. E não somente nesse lugar, Senhor, mas que essa igreja possa se estender, Senhor, em todas as direções, em todas as nações, em todos os povos, em todas as tribos, em todas as línguas, Senhor. Onde houver os teus servos com mãos levantadas, faces inclinadas, joelhos dobrados, sejam alcançados pela oração desse lugar. Sejam alcançados, meu Deus, pela oração pronunciada dentro desta casa, Senhor, a fim de que o teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor. Eu quero, Senhor, nessa noite repreender toda a ação do inimigo, toda obra contrária ao teu Espírito Santo, tudo aquilo que não é da tua vontade, meu Deus, caia por terra agora em nome de Jesus. E que a tua bênção possa ser estendida não somente aos teus filhos que aqui estão, mas sobre os seus parentes, amigos, vizinhos, também sejam alcançados, meu Deus, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Estenda as tuas mãos, Senhor, e confirma, Senhor, a obra, confirma a bênção na vida dos teus servos. Nós oramos para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, né? Fique de pé aí, não se assente não, nós já vamos terminar. Amém. Eu quero chamar o grupo de louvor para louvar o Senhor. Presente. Tá. O pastor Sidney está pedindo aqui para eu apresentar os meus... Bom, a minha esposa eu já apresentei, né? Aí ele pediu para apresentar os meus filhos. Então, essa menina bonita aqui, minha filha, né? Um rapaz jovem assim, tem uma filha bonita dessa, né, irmãos? Difícil. Mas aquele jovem bonito ali também é meu filho, Guilherme, a Gabriela, o Guilherme, né? E tem o pequeno ainda que está lá na classe com as crianças, o Gustavo, né? E o Renato, presbítero Renato, meu irmão, e a Juliana,
ela está com as crianças hoje, né? Então ela também está lá com as crianças. Mas o Mateus, esse moço aqui que está tocando bateria, é filho do Renato, né? E tem o Davi também, que é o pequenininho, que também está na classe das crianças. Amém? Aí devagarzinho os irmãos vão conhecendo, né? A nossa família. Glória a Deus. Gente, nós, quando terminar o culto, você não vai embora, porque como é aniversário da igreja, a gente vai ter uma recepção, né? Não tenha pressa. Hoje é dia de aniversário, gente. Não tenha pressa, né? Pastor Invaldo, que mora lá em Santo Amaro, não está com pressa, né, pastor? Sobe as escadas aqui no final do culto, sobe até o segundo andar aqui no salão de festa. A gente vai ter uns salgadinhos, refrigerante, um bolo, para celebrar esse momento especial, né? E então não vai embora, amém? Vamos celebrar juntos esse momento especial na nossa vida. Nós vamos terminar então cantando um louvor. Eu pedi para minha esposa para cantar aquele louvor que é bem conhecido, né? Por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer, amém? Deus já tem feito e vai fazer grandes coisas, amém? Vamos adorar juntos?